para desligarem seus microfones, por favor, para não dar microfonia. Boa tarde a todos. Primeiramente, informo que este evento está sendo gravado. Meu nome é Marcelo Leme, sou diretor executivo da Câmara Brasil-México. Em nome da presidente do Conselho e do presidente executivo da Bramex, damos boas-vindas a todos que nos prestigiam com sua presença. Enviamos nossas saudações para os que estão nos assistindo diretamente pelo YouTube. Agradecemos aos embaixadores, diplomatas, jornalistas, associados, conselheiros, tanto no Brasil quanto no México, pela participação e divulgação desta live. E aos nossos parceiros e apoiadores, que são a Câmara Mexicana, o CEAL, a BIMAC, a BIPEC e o SEBRE. Os eventos que realizamos têm como objetivo promover encontros e discussões sobre temas de grande importância para as relações entre o Brasil e o México. Hoje, trazemos o seguinte tema: o impacto do atual cenário global nas relações Brasil-México. Gostaria de apresentar nossos ilustres conferencistas, bem como nosso debatedor. Primeiramente, embaixador Maurício Carvalho Lírio, diplomata de carreira. O embaixador Maurício Carvalho Lírio ingressou no Serviço Exterior Brasileiro desde 1993. É mestre em Relações Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Serviu nas embaixadas brasileiras em Washington, Buenos Aires, Pequim e na missão junto às Nações Unidas em Nova York. Na capital brasileira, foi porta-voz do Ministério das Relações Exteriores de 2008 a 2010 e chefe do Planejamento Diplomático de 2013 a 2016. É embaixador do Brasil no México desde fevereiro de 2018, é escritor e tem 2 romances publicados. Brilhante currículo, embaixador. Embaixador José Inácio Pina Rojas. Cursou Relações Internacionais na Faculdade de Ciências Políticas e Sociais da Universidade Nacional Autônoma do México, UNAM. Realizou estudos de formação diplomática no Instituto Matias Romero, de 1979 a 1980. Em 1974, ingressou no Ministério das Relações Exteriores e, desde 1980, é membro de carreira do Serviço Exterior Mexicano, SEM. Atuou como embaixador do México em El Salvador, Peru, Panamá, Cuba, República Dominicana. Na chancelaria mexicana, ocupou vários cargos, entre eles o de diretor-geral para a América Latina e o Caribe, de 1º de outubro de 2007 a 15 de abril de 2011. Participou de numerosas delegações mexicanas em reuniões e conferências internacionais na ONU e na OEA. Na esfera multilateral, atuou como secretário do Grupo Latino-Americano GRULAC. Recebeu várias distinções, como da Estrela Polar do Reino da Suécia, a condecoração O Sol do Peru, do grau Gran Cruz. Em novembro de 2000, a chancelaria mexicana concedeu-lhe o Prêmio de Mérito por 25 anos de serviço como membro ativo do Serviço Exterior Mexicano. Brilhante currículo, embaixador. E, por fim, o debatedor Ingo Plöger. Ingo Plöger, brasileiro, engenheiro e economista, é empresário, fundador da consultoria IPDS, onde atua no aconselhamento de lideranças em estratégias para empresas e instituições. Presidente do capítulo do Brasil do CEAL, Conselho Empresarial da América Latina, é conselheiro de várias empresas nacionais e internacionais, como Melhoramentos, Robert Bosch, LAP, VW MAN, Sonda, e atua na CNI, ABAG, Câmara do Comércio Alemã Brasil, FEI, dentre outras. É acionista da empresa familiar a Companhia de Melhoramentos de São Paulo, de papel e celulose,
Foi presidente internacional da CEAL, uma rede empresarial com mais de 340 líderes organizados em 20 capítulos países da América Latina. Ingo Ploger esteve na equipe do MIDIC. Atua há mais de 40 anos em instituições sociais e educacionais como o ITASSE, Instituto do Tratamento do Câncer Infantil, Sociedade Beneficente Alemã, e também, por fim, é membro do Conselho Curador da FEI. Ufa, currículos brilhantes aqui. Aos participantes, senhora Alida Fleury Belandi, presidente do Grupo Guarani, do Conselho da Bramex e vice-presidente do CEAL, da ABMAC, integrando o Conselho Consultivo, assim como da Camarbra e da Italcam. Senhor João Carlos Basílio da Silva, presidente executivo da Bramex, presidente da ABPEC e diretor da Fiesp. Solicito à senhora Alida suas considerações iniciais. Alida, o som. Boa tarde a todos, buenas tardes México, que agora são as 2 da tarde. Um gosto saludarlos a todos e, em forma especial, os nossos queridos embaixadores Maurício Carvalho Lírio, José Inácio Pinha Rojas, o cônsul Raul Bolanhos, se estiver nos acompanhando, também cônsul-geral do México em São Paulo, o presidente do CEAL, meu querido bom amigo Ingo Ploger, de muitas jornadas, né? E em nome de quem cumprimento todos os membros do nosso Conselho Empresarial, inclusive o Weber Porto, que está aqui conosco. A Patrícia Gomes, diretora da área internacional da ABMAC, representando a nossa entidade, a Câmara Mexicana, no seu presidente, Rodolfo Guerreiro, que é o CEO da Nestlé aqui no Brasil, e que está nos acompanhando do México. Assim como o Juan Cortina, presidente do CEAL México, aproveitando para cumprimentá-lo pela posse recente como presidente da Confederação Nacional de Agricultura no México. E, da mesma forma, a Carla Duarte, do SEBRE, amigos da Camarbra e da Fiesp, como o Antônio Bessa e o Mário Munhaine, e o Conselho de Câmaras Internacionais de Comércio, na pessoa do nosso mestre Michel Alabi, Roberto Ticulá e Alfredo Kutait. Também gostaríamos de dar as boas-vindas aos novos associados da Bramex, a Braskem, na pessoa da senhora Renata Blay, a Scania, na pessoa do seu diretor Maurício Nil, o Arthur de Almeida da Spectra, setor de defesa, da BIMAC, e todos os nossos conselheiros, associados e amigos da Bramex. Falar de México e Brasil nesse complexo contexto internacional é um desafio e um estímulo. Nós temos que situar essa nova internacionalização, a parceria econômica regional abrangente, o RCEP, que vai entrar nessa nossa discussão e que representa 30% das exportações mundiais. As várias ondas e cepas do Covid, o atual cenário político-econômico do México, com as próximas eleições do Congresso, 15 governadores e prefeitos, agora dia 6 de junho, a reforma energética em curso, entre tantos outros aspectos que serão abordados certamente com toda a amplitude e profundidade necessária pelo embaixador Pinha Rojas. Mas vale destacar a questão agrícola, o confronto com os estados de Tamaulipas, Sinaloa e Guanajuato. E a importância, naturalmente, desse setor agropecuário, que apresentou um superávit importante na balança comercial de praticamente 11 bilhões, sustentando a economia mexicana em 2020. Pronto, o atual cenário político-econômico do Brasil, eu vou passar para o João, para ele brincar um pouquinho sobre reforma tributária. Depois eu volto com vocês.
Obrigado, Alida. Boa tarde a todos. Cumprimento especial ao embaixador José Inácio Pina Rojas, ao embaixador Maurício Carvalho Lírio, e cumprimentando o amigo Ingo Plöger, cumprimento a todos os demais que estão presentes nessa reunião. O desafio de falar alguma coisa interessante sobre a reforma tributária e a reforma administrativa, por quem passa o nosso país, é um desafio enorme. Nós tivemos, eu represento o setor de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, tivemos uma reunião na quinta-feira com o presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, e hoje, terça-feira, já está tudo diferente do que estava na quinta-feira. Então, o momento é muito delicado, mas o que eu posso afirmar é que as negociações para a introdução da CBS é muito grande a probabilidade de ser aprovado isso, e não é uma reforma tributária, isso é uma simplificação de 2 impostos. Esse trabalho vem sendo desenvolvido desde a época do Rachid, como superintendente da Receita Federal. Então, é um projeto antigo, e o que provavelmente mais deve prevalecer é essa junção de impostos e provavelmente aumento de arrecadação para o governo federal e aumento de carga tributária para todos nós, seja na área de indústria, seja na área de serviços, todos nós vamos pagar essa conta. Essa é a minha visão. Acredito que a reforma administrativa ela possa sair ainda esse ano. Vai haver algumas exceções nas negociações, provavelmente, e não vai mexer com nenhum dos funcionários estáveis hoje. Ela vai valer para daqui a 35 anos. Mas é um sinal positivo de que daqui a 35 anos, a cada ano, começa a diminuir o nosso risco com relação à probabilidade aí da reforma administrativa. Nada é garantido em política, né? Todos sabem, é como nuvem, né? Tudo muda de posição e tudo pode mudar, mas o que é mais garantido é porque o governo está com dificuldades financeiras, precisa de mais arrecadação, já temos eleições ano que vem, então fatalmente a CBS deve passar, e a administrativa com algumas concessões que devam ser feitas também para uma projeção de estabilidade econômica para o Brasil em algumas décadas. Além disso, temos passado por enormes mudanças, começando com a reforma da Previdência e muitas outras que estão acontecendo, como do saneamento básico, que ainda não trouxe os resultados esperados, a lei do gás, enfim, diversas outras que estão acontecendo e que vão acontecer também, tornando o cenário brasileiro com alguma perspectiva otimista para os próximos anos. Era essa a minha mensagem inicial. Obrigada, João. Esses marcos regulatórios e essas
reformas que o João citou, elas se contrapõem com a reforma energética no México, que talvez nesse momento seja mais significativa. Mas temos também esta situação das eleições, um novo presidente do Senado no Brasil, um novo presidente da Câmara. Com as eleições mexicanas, vamos ter também novos presidentes do Congresso para retomar essas relações e a discussão da Convenção Binacional. Nós, quando escolhemos esse tema, eu queria comentar com vocês isso em forma especial, nós tínhamos o objetivo de colocar em perspectiva as relações Brasil e México, na visão dos dois embaixadores, no contexto e a vis-à-vis das relações do México e do Brasil com os Estados Unidos, com a China e com a União Europeia. Ainda mais agora com o governo Biden, de janeiro para cá, então há também uma nova expectativa nas relações de ambos os países. A relação com a China ainda é incipiente em termos de investimentos, mas agora a compra da Zuma de energia e o projeto de energia eólica em Durango começa a trazer um maior investimento chinês também no México. E, naturalmente, uma expectativa que o embaixador Pinha vai poder nos falar melhor, né, de uma relação com caráter mais institucional, como era pressentido, com os departamentos de Estado e de Justiça. Então, o que gostaríamos de convidar a todos que estão conosco é de nos distanciar um pouco das realidades do contexto que foi descrito no México e no Brasil nesse momento, e olhar em perspectiva para essa relação bilateral, colocando em evidência não só a realidade que nós estamos vivendo, que foi citada aqui resumidamente, mas o potencial de uma complementariedade das duas economias, que são ainda as mais mega biodiversas do planeta, e com uma balança comercial muito aquém do seu potencial real. O Brasil representa apenas 2% do comércio mundial do México, apesar de ser o 7º parceiro. Estarão ambos os países, embaixador Maurício, embaixador Pinha, na agenda internacional de prioridade de ambos os governos? Então, vamos ouvi-los, estamos ansiosos para ouvi-los, né, dentro dessa perspectiva e respondendo talvez a esta questão agora que é primordial. Agradeço as palavras da Lida, o senhor João também. Por favor, embaixador Maurício Lírio, suas considerações, por gentileza, em 15 minutos. Bom, muito obrigado. Chaco, primeiro, se me escutam bem? Sim, está tudo bem, embaixador. Olha, é uma grande satisfação estar aqui. Agradeço o convite da Alida, sempre muito gentil. A Alida Belandi, muito atuante na Bramex. Também o João Carlos Basílio, dois parceiros importantes que nós temos, né, que o governo brasileiro, o governo mexicano tem justamente na busca de uma integração maior entre os dois países. Então, agradeço esse convite, creio que esse evento é muito importante. E, naturalmente, faço um cumprimento muito especial ao meu amigo José Inácio Pinha, embaixador do México no Brasil, um parceiro, eu diria, fortíssimo, né, um aliado absoluto nessa nossa busca de uma aproximação sempre maior entre Brasil e México. Bom, o evento me parece muito oportuno pelo tema que foi escolhido, o impacto do atual cenário global nas relações Brasil e México, porque, naturalmente, se há algo que nós necessitaríamos fazer hoje é um difícil diagnóstico da realidade internacional e, naturalmente, as consequências, eu diria, as lições, as recomendações que nós teríamos para nossos governos e para nossos países em geral, né? Quando falamos de atual cenário global, é até difícil fazer uma avaliação, mas o elemento talvez unânime
para se caracterizar o sistema atual é justamente a dificuldade de previsão e a incerteza. E eu vou fazer aqui, eu vou elencar 3 elementos que eu acho centrais do sistema internacional hoje, mas que apontam justamente para esse elemento, eu diria, da dificuldade de aprender uma realidade que é mutante e a velocidade justamente das transformações que tem efeito naturalmente sobre a política externa dos 2 países, né? A gente já tinha, antes da pandemia, eu diria, uma tendência a certa instabilidade de forças que vinha do fato que é mais ou menos corrente desde final dos anos 90, o início dos anos 2000, que é uma tendência, como a gente tem verificado, de um deslocamento do polo da economia mundial para o Pacífico. Isso aí já é mais antigo do que isso, mas parece claro hoje que, pelo menos em PPP, né, o centro da economia mundial está na Ásia, especificamente na China, né? Já é a maior economia do mundo em PPP, né? E isso tem um efeito, eu diria, de gerar reacomodações em toda a estrutura, não só do comércio internacional, da economia internacional de maneira mais ampla, mas também do próprio sistema internacional e das estruturas e instituições que regulam esse sistema. A gente tem verificado isso Isso eu não vou nem falar de teoria de relações internacionais, porque isso é mais ou menos corrente, né? As teorias de relações internacionais dizem, se você tem uma hegemonia muito clara no sistema internacional, você tem mais estabilidade. Porque, geralmente, vamos dizer assim, o país hegemônico banca as regras do sistema. E o sistema tem uma certa estabilidade. Daí toda a estabilidade, pelo menos no campo econômico, não no campo político, que a gente teve no pós-guerra, com uma clara hegemonia dos Estados Unidos e como o grande, vamos dizer assim, patrocinador das instituições que regularam o pós-guerra. Desde o antigo GATT, depois o OMC, Banco Mundial, Fundo Monetário. Então, era uma estrutura de regulação da economia internacional que dava certa estabilidade ao sistema, porque havia uma clara hegemonia e um interesse de um poder hegemônico em manter essa estabilidade, né? O que nós verificamos nas últimas décadas é eu diria, uma atenuação da hegemonia de um país só, né? E o que nós temos hoje é justamente o questionamento se o mundo é realmente um mundo de um polo principal ou se caminha para uma bipolaridade de fato, com a ascensão da China como uma grande potência econômica, né? Com isso, naturalmente, há uma rearrumação do sistema. Né? Porque a gente tem instabilidade conjuntural, que é da pandemia, que é uma coisa que é algo realmente traumático e absolutamente impactante, mas o mundo já vivia um momento, eu diria, de reestruturação, né? E o próprio governo Trump já era um sintoma dessa reestruturação, no fato de que, por exemplo, os Estados Unidos, no período Trump, e a questão é saber se isso sobrevive, se é uma tendência de longo prazo, já tinha uma visão crítica do sistema a ponto de questionar uma série de características. Na área comercial, a gente vê, por exemplo, né, a reversão da posição dos Estados Unidos em relação a alguns aspectos do OMC, né, o questionamento do órgão de apelação. A gente viu na saída dos Estados Unidos da negociação do CTPP, que foi também eu diria, uma ação muito drástica do ponto de vista das tendências de negociação no comércio internacional, e a gente viu a revisão do NAFTA, né, com o novo TEMEC, e aí tem um impacto direto sobre o México, que é uma configuração nova de uma articulação da América do Norte no seu comércio interno, né? Eu diria, a questão é saber se o que houve como sintoma no período Trump, né, nesses 4 anos de presidência norte-americana, se foi algo meramente conjuntural ou se já aponta tendências de longo prazo, em que nós teríamos, de fato, um requestionamento da estrutura que existe e uma tendência a reacomodações por conta do fato de que existe uma outra potência que também disputa, vamos dizer assim, a hegemonia. Não estou falando de hegemonia no sentido mais estrito, mais limitado de conflito entre potências, estou falando de hegemonia em termos econômicos, né? E, obviamente, os efeitos que isso tem sobre a estrutura. Então, esse é um elemento claro que a gente verifica hoje. Talvez o sintoma maior dessa mudança estrutural seja o fato de que, se durante todo o período pós-guerra a gente tinha uma tendência de maior integração da economia mundial, que era verificada pelo fato de que o comércio crescia mais do que o produto mundial, isso foi uma tendência no pós-segunda guerra até
os anos 2000, isso foi muito claro. Havia uma tendência sempre de crescimento maior do comércio internacional do que do produto total no planeta. E a gente viu nos últimos anos, nas últimas décadas, principalmente na última década, uma reversão desse processo em que o comércio internacional não crescia tanto quanto o produto dos países. Foi algo inédito em relação à história desde a Segunda Guerra Mundial. E isso como um sintoma de que essa estrutura que gerou muita integração, não só do ponto de vista do comércio multilateral, das regras do comércio multilateral, mas também da regionalização, dos acordos de livre comércio entre e dentro de regiões, isso, de certa maneira, passa a ter uma história um pouco diferente, porque há uma reversão do processo e uma diminuição do ritmo de crescimento do comércio internacional. Bom, isso eu diria que é o panorama mais geral. Tá? Agora, conjunturalmente, a gente tem, e essa é a grande ironia, e aí é um segundo elemento que é muito importante para a gente tirar lições para a política externa brasileira e para a política externa mexicana, e especificamente para as relações Brasil e México, a gente tem uma tendência que eu diria que é mais de médio prazo, que ou pelo menos é conjuntural, né? Que é um fortalecimento desses dois polos no momento. O que a gente vê é que a maneira como os Estados Unidos superaram agora a pandemia e passaram a adotar uma política, como a gente diria, fiscal muito heterodoxa, muito expansionista, e conseguiram com isso uma retomada do crescimento muito forte, e a maneira como a China também enfrentou com muito êxito a pandemia, isso aponta para uma curiosa reconcentração do poder nos dois polos mundial. Né? A gente vê que a Europa ainda está na ressaca do Brexit e, ao mesmo tempo, lutando para superar a pandemia, os efeitos econômicos da pandemia sobre as suas economias nacionais. E, nesse momento, a gente tem os outros polos de crescimento da economia mundial, como era o caso da Índia, mas a Índia muito afetada pela pandemia. O Japão, num período também de ressaca pós-Abe, né, que foi um período de consolidação de uma liderança que já não está mais, né? Então, dá para ver que o mundo parece caminhar, nesse momento, para um refortalecimento dos dois polos. E, curiosamente, são os dois polos que concentram a maior parte do comércio exterior dos dois países. Né? No caso da China, que é o maior parceiro comercial brasileiro, e no caso dos Estados Unidos, o maior parceiro do México de longe, porque é uma concentração quase absoluta do comércio, cerca de 85% do comércio exterior mexicano com os Estados Unidos. Então, é uma situação curiosa, em que, para pensar Brasil e México, nesse momento, nós temos um quadro em que os dois polos mais relacionados aos dois países, vamos dizer assim, do ponto de vista, estou dizendo estritamente comercial, né? Ou seja, a China como claramente o grande parceiro, o maior parceiro comercial brasileiro, pela sua capacidade de absorção de importações provenientes do Brasil, né? E, ao mesmo tempo, o México com o mercado americano de longe, né? Principalmente a dependência em vários setores, não só no automotivo, com o superávit de 60 bilhões de dólares que o México tem nos Estados Unidos, mas também esse superávit que foi mencionado aqui da área agrícola é um superávit que é gerado muito pelo comércio com os Estados Unidos, né? Então, é uma situação em que esses dois países se veem confrontados com o fato de que seus parceiros principais têm uma espécie de um momento de refortalecimento, de crescimento acima da média, no caso dos Estados Unidos, acima da média dos países desenvolvidos, e no caso da China, muito acima da média asiática hoje, por conta da provável retração da Índia e, naturalmente, do nível de crescimento mais baixo de um país ultra desenvolvido, como é o caso do Japão. Né? Então, é uma situação que, teoricamente, e aí é o grande... entrando na política externa e na formulação da política do Brasil e o México, né? Uma solução muito fácil seria dizer, vamos aqui a sedução da inércia, né? A sedução, eu diria, da acomodação. Os nossos principais parceiros voltaram a crescer. Né? Os Estados Unidos atingindo taxas extraordinárias de 5% em trimestre, a China já voltando ao seu nível de 6,5%. Então, e com um efeito muito concreto no comércio internacional, que é uma nova elevação dos preços de commodities. Né? E aí, commodities de energia, alimentos, ou seja, uma elevação geral dos preços que favorecem a países exportadores, no caso, né, do Brasil, principalmente, como um grande exportador de produtos primários. A sedução da inércia e da acomodação seria dizer,
vamos ter mais do mesmo, ou seja, o Brasil poderia surfar numa nova onda de elevação de preços de commodities, como fez nos anos 2000, de certa maneira, e o México aproveitar essa expansão do crédito extraordinário que é nos Estados Unidos, né, e com a retomada forte do consumo nos Estados Unidos, que é justamente o seu principal mercado consumidor de bens finais, né, tanto na área eletrônica, como principalmente no setor automotivo. Né. Eu diria que essa é uma tentação um tanto arriscada. Né? E aí eu vou dizer por quê. Eu não acho que Brasil e México devam deixar de dar a importância que dão, e devem dar sempre muito, a esses dois grandes parceiros. Mas eu acho que, mais uma vez, e aí cada vez mais também é o caso do Brasil, mas sempre foi o caso do México, nós devemos pensar nas virtudes da diversificação. Né? Sabemos que o comércio exterior brasileiro e também vamos dizer assim, a variação de fontes de investimentos diretos no Brasil, ambos sempre foram muito variados, né? No sentido de serem muito homogêneos em relação à distribuição geográfica no mundo. Os principais parceiros do Brasil estão espalhados no mundo. Você já via até os anos 2000, inclusive, quase uma repartição equalitária, né? Entre o mercado europeu, o mercado latino-americano, o mercado americano, o mercado asiático, né? E um pouco menor o caso do mercado africano, mas havia uma repartição muito equilibrada do comércio exterior brasileiro. Nos últimos anos, esse pêndulo foi um pouquinho mais no sentido asiático, naturalmente, pela demanda de commodities. Né? Mas, ainda assim, o Brasil tem um comércio exterior que é relativamente diversificado. No caso do México, é um caso mais extremo, nós sabemos, de uma concentração quase absoluta no mercado americano. A gente falou aqui, a Lida falou de 2% do comércio mexicano com o Brasil. Eu participei de um evento aqui no Senado mexicano, em que alguém fez um comentário, mas como é que a gente pode pensar num acordo com o Brasil se o Brasil corresponde a 2 semanas do comércio exterior do México com os Estados Unidos? Aí meu comentário foi o seguinte, olha, o Brasil corresponde a 2 semanas do comércio exterior do México com os Estados Unidos, mas a França corresponde a 1 semana. A Inglaterra corresponde a 1 semana. Então, é aquele negócio, não é um problema do Brasil, do México, da França ou do Reino Unido. Eu acho que aí é uma questão também de opção por uma diversificação maior que os dois países podem fazer, tanto o México como o Brasil, de buscar esse caminho, eu diria, de uma maior integração entre os dois. E aí eu entro acho que já estou aqui avançando no meu tempo, eu entro no elemento principal mais diretamente relacionado, né, a Brasil e México. São as duas maiores economias da América Latina. São as economias que têm praticamente acordos de livre comércio com todos os grandes parceiros da região. Né? O Brasil, com os parceiros da América do Sul e os grandes parceiros, além dos parceiros no Mercosul, caso Colômbia, Peru, Chile, Equador, com todos eles nós temos acordos de livre comércio. O México é a mesma coisa, não tem com o Equador, mas tem com todos os outros da Aliança do Pacífico. E o grande elo faltante na economia latino-americana é justamente a relação entre Brasil e México, que carece de um acordo ambicioso de comércio, se possível, um acordo de comércio. Né? Isso aí é uma história longa. Nós temos um acordo de complementação econômica desde 2002, foi negociado em 2002. Eu sempre cito essa imagem, porque para mim é muito gráfica, né? Se foi negociado em 2002, assinado em 2002, já é mais do que um adolescente, né? Já é em 2021, como nós estamos, já é um jovem adulto, quase, né? Ou seja, um acordo que foi firmado na época e cobria somente 12% do comércio, das linhas de comércio e, no fundo, do volume de comércio. Ou seja, um acordo modestíssimo para o tamanho das economias e a importância que Brasil e México têm reciprocamente. Né? Sabemos que o pêndulo da história também foi irônico, nos momentos em que o México, e houve muitos momentos em que o México esteve muito interessado num acordo de livre comércio com o Brasil não estava tão interessado. E houve momentos em que o Brasil esteve interessado no acordo de livre comércio e o México menos. Eu diria que nós temos agora uma oportunidade para fazer coincidir os pêndulos. Não? Temos, do caso brasileiro, uma clara política de abertura comercial no sentido de celebração de acordos de livre comércio. Né? O acordo com a União Europeia foi um sinal muito claro nesse sentido e já foi tornado claro também o nosso interesse num acordo ambicioso com o México. Se possível, o Brasil estaria pronto para um acordo de livre comércio. Então, e do lado mexicano, espero que essa vocação que o México sempre teve
de celebração de acordos de livre comércio com vários países do mundo, né? E o México está em várias dessas iniciativas, tem o seu acordo com a União Europeia, tem o acordo antigo NAFTA, atual TEMEC, tem o CPTPP, ou seja, o México está em várias iniciativas. Tem os acordos com a Aliança do Pacífico, então acho que é mais do que maduro o momento para que também os nossos amigos mexicanos negociem com a gente um acordo ambicioso, um acordo que faça com que o nosso antigo ACE 53 se torne um acordo de geração de comércio de verdade. Nós temos um acordo também específico no setor automotivo que está funcionando, nós temos o livre comércio no setor automotivo, que é o ACE 55, mas isso é apenas um acordo setorial, não é um acordo que vai além disso. Daí a necessidade de termos um acordo mais amplo. Eu sempre comento também que na área de investimentos nós avançamos muito, Brasil e México. Nós temos uma PPI que funciona muito bem, um acordo de promoção e proteção de investimentos. Nós criamos, e aí o Pinha foi também, o nosso embaixador, José Inácio Pinha, foi fundamental em ajudar a criarmos o Conselho Empresarial Brasil-México, que é coordenado pela CNI e pelo COMSE aqui mexicano. Então, nós temos, do ponto de vista de investimento, aliás, números para mostrar que são muito expressivos, são 30 bilhões de dólares de estoque de investimento recíproco, né? Os investimentos mexicanos no Brasil e os investimentos brasileiros no México. Então, do ponto de vista de investimento, tanto o resultado como a estrutura jurídica, o arcabouço que nós temos, são ambos muito positivos. Mas, do ponto de vista comercial, nós temos um comércio que não é insignificante. Não é? O Brasil é o 7º parceiro do México, e o México é também entre o 7º e o 8º parceiro do Brasil, são quase 9 bilhões de dólares por ano. Já chegamos a mais de 10. O Brasil chegou a ter o seu recorde de exportações em 2019, antes da pandemia, mas ainda assim um número muito limitado em relação ao potencial dos dois países. E do ponto de vista da estrutura do arcabouço comercial, infelizmente o ACE 53 é um acordo muito modesto. 12% das linhas tarifárias não está à altura do que deve ser um acordo comercial entre o Brasil e o México. Então, esses são os meus comentários iniciais, mas para dizer o seguinte, aí ligando as duas coisas. Esse contexto internacional que mostra, que aponta para a instabilidade, que aponta, sim, para o fortalecimento desses dois polos, como Estados Unidos e China, também aponta para, eu diria, os seus atenuantes. Por exemplo, Estados Unidos e China estão hoje, os dois países, enfrentando um problema de superaquecimento da economia com, eu diria, taxas de inflação acima do previsto, nos dois países. Né? E há a possibilidade de que essa política expansionista nos dois países, que foi instrumental para superar, inclusive, a pandemia, tenha de ser revista em algum momento. Então, a bonança que Brasil e México podem aproveitar, né, da volta forte de crescimento nessas duas economias, ela é necessariamente temporária. E, por isso, a minha profissão de fé, eu como embaixador aqui há 3 anos, todos sabem como eu defendo a integração entre o Brasil e o México e a celebração de um acordo à altura dos dois países. E eu acho que é mais um momento, eu diria que a circunstância internacional recomenda uma vez mais que Brasil e México façam um esforço de celebrar um acordo à altura das duas economias. Bom, esses são meus comentários iniciais, desculpe ter excedido o tempo. Obrigado. Obrigado, embaixador Maurício Carvalho Lírio, não excedeu, aliás, foi britânico, exatamente 15 minutos. Muito obrigado, viu, pelas suas brilhantes explanações. Por gentileza, embaixador José Inácio Pina Rojas, suas considerações, também, por gentileza, em 15 minutos. Bueno, espero que sean 15 minutos similares a los de Mauricio, a quien felicito por su presentación. Cuéntenmelos igual, por favor. Buenas tardes a todas, a todos. Quiero agradecer a la Cámara Empresarial Brasil-México, Bramex, y en particular a su presidenta del Consejo, Álida Belandi, el amable convite para participar en este webinar. Muchas gracias, Álida. También saludo la presencia de mi colega y amigo, el embajador de Brasil en México, Mauricio Carvalho. Nuevamente, muy buenas tardes. Así como de Ingo Plöger, presidente de SEAL, y la de Joao Carlos Basilio, presidente ejecutivo Bramex. Por supuesto, todos los que aquí están presentes.
Sin duda, esta es una nueva oportunidad, una excelente oportunidad para seguir hablando sobre la necesidad de tener un mayor entendimiento entre Brasil y México y sobre todo para favorecer el comercio y la inversión entre nuestros países. Ya lo señaló de manera muy puntual Mauricio, somos las dos primeras economías de América Latina y el Caribe, Brasil número 1, México la número 2, y merecemos tener una relación mucho más profunda, mucho más intensa, y que favorezca el crecimiento de nuestras economías y de nuestras sociedades. Como dije hace un momento, me acompañan aquí en la mesa el ministro Luis Ángel Domínguez, jefe de Cancillería, y también el consejero Marco Antonio Huerta, que me ha ayudado con algunas láminas que voy a permitir. Por favor, las láminas. Voy a presentar aquí una presentación para hacerlo un poquito más didáctico. Siguiente. Bueno, yo quisiera comenzar por ¿cuál es el escenario que estamos viviendo en América Latina y el Caribe, y particularmente en México? La pandemia, o la pandemia, como se dice acá, ha sido brutal. El impacto en nuestra región ha implicado un retroceso de más del 7.7% según datos de la CEPAL. En el caso específico de México, el PIB ha retrocedido en más del 8.5% el año pasado, la mayor contracción jamás registrada desde 1932, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México. El PIB por habitante per cápita pues también ha sufrido un fuerte descalabro. Aquí tenemos una gráfica que muestra cómo en ciertos periodos, en ciertas etapas, hemos tenido estos descalabros y pues no es la excepción. 2020 el PIB per cápita ha sufrido una caída. El impacto también en el empleo y en la ampliación de la franja de la pobreza pues también se ha notado en la región. La pandemia ha provocado que al menos 26 millones de personas perdieran su puesto de trabajo en nuestra región, según datos de la Organización Internacional de Trabajo. De acuerdo con la CEPAL, la tasa de desempleo en la región fue del 10.7% el año pasado. En el mes de abril de 2020, que fue el peor momento de la crisis ocasionada por la pandemia en México, perdimos 12 millones de empleos, es decir, 12 millones de personas dejaron de ser parte de la población económicamente activa. Sin embargo, afortunadamente pudimos observar hacia finales de diciembre del año pasado que ya se habían podido reincorporar a la población económicamente activa alrededor de 9.5 millones de personas en México. Por su parte, el INEGI registró en diciembre del 2020 una población ocupada de casi 53 millones de personas. México terminó el 2020 con una tasa de desempleo de arriba del 4.4%, y en el caso de América Latina, según datos de la CEPAL, la pobreza en la región tuvo su nivel más alto en los últimos 12 años, en 2020, afectando a más del 33% de la población. Esto creo que son datos duros, cifras duras, que nos muestran cómo el COVID-19 ha impactado de manera muy negativa en la región en general y en México en particular. Yo quisiera aquí destacar algunos comentarios que, digamos, que nos ayudan también a entender cuál es la situación actual en México. Y aquí quisiera yo destacar los comentarios del doctor Alejandro Werner, que es un alto ejecutivo del Fondo Monetario Internacional. Él es mexicano, y él hizo una presentación en donde nos dice cómo el gobierno del presidente López Obrador, no obstante todos estos impactos negativos, ha podido, digamos, sobrellevar las restricciones presupuestarias y ha mostrado un compromiso serio, firme, con la estabilidad fiscal, monetaria y financiera de México.
para este Ejecutivo, la posición de México en el aspecto comercial no solamente no se ha cerrado, y esto es muy importante, sino que nuestra economía sigue altamente comprometida e integrada a la economía mundial, siendo este uno de los factores que inciden o que están incidiendo, digamos, en la revisión al alza del crecimiento esperado para México por parte del Fondo Monetario Internacional. En su reflexión, Werner señala algunos factores que favorecen el comportamiento de la economía mexicana. ¿Cuáles son estos? Bueno, primero, el valor del peso de nuestra moneda nacional en relación con el dólar es hoy ligeramente mayor al que tenía en diciembre del 2018. Este es un dato importante. Segundo, las cifras de la inflación anual rondan el 3% aproximadamente, a pesar de que el salario mínimo, y esto es un dato muy importante, porque el gobierno del presidente López Obrador está orientado sobre todo a favorecer a la población menos favorecidas, y aquí el salario mínimo hubo un incremento que ya en 2 años ha significado un aumento del 60.4% del salario mínimo, lo cual no ha tenido afortunadamente un impacto negativo en la inflación. Eso es algo muy importante porque siempre había la idea de que si se aumentaban los salarios mínimos iba a generar inflación, cosa que se ha demostrado en estos 2 años que no ha sido eso, afortunadamente. Tercero, por primera vez en la historia reciente de México, para el 2021, o sea, para este año, la deuda pública no solamente no aumentará, sino que va a disminuir. Actualmente equivale al 53% del PIB y a finales del 21 de este año sería del 51%. Y aquí quisiera yo también destacar, no está aquí en la lámina, pero quisiera destacar algo muy importante. Las remesas del exterior, estas remesas que envían los mexicanos que sobre todo residen en los Estados Unidos, crecieron 2.6% con relación al año anterior. Es decir, en el periodo enero-diciembre del 2020, las remesas totalizaron más de 40,000 millones de dólares. Esto es algo muy importante porque significa un ingreso de divisas para el país mucho mayor que el turismo, mucho mayor que los ingresos petroleros. Entonces, esto es algo que está ayudando realmente a la economía mexicana. Esto representó el 11.4% más que en el mismo lapso que el 2019. Por otra parte, también Werner señala que todo ello sin considerar los más de 500,000 millones de pesos anuales que se destinan a programas sociales que, como mencionaba yo, el gobierno del presidente López Obrador ha destinado para impulsar el consumo en la reactivación de la economía y otros mecanismos de inversión pública para detonar la actividad económica, como es el caso de un programa Sembrando Vida, los precios de garantía, en fin, los apoyos financieros que está recibiendo la empresa paraestatal Pemex de petróleo y la Comisión Federal de Electricidad. Y también debo decirlo, y hay que destacarlo aquí, que hay una serie de programas exitosos en el ámbito social, como es la construcción de 120 hospitales, 140 universidades, la dotación del servicio de Internet para todo el territorio nacional y la instalación de más de 2,000 sucursales del Banco del Bienestar. Y aquí también quisiera yo resaltar, antes de entrar a la siguiente lámina, que existe un acuerdo para la reactivación económica con el Consejo Coordinador Empresarial, es decir, hay una alianza público-privada entre el gobierno y la iniciativa privada de México. Este acuerdo para la reactivación económica contempla un conjunto de acciones y proyectos de infraestructura financiados por capital privado en algunos sectores que son claves de la economía mexicana. ¿Cuáles son? Comunicaciones y transportes, energía, agua y medio ambiente, entre otros. Originalmente este acuerdo implicaba 39 proyectos y en noviembre pasado se hizo un segundo anuncio por parte del sector privado que incluyó otros 29 proyectos adicionales.
Entonces, esta alianza público-privada es muy importante para la consolidación y la recuperación de la economía mexicana. Bueno, aquí quisiera yo mencionar qué es lo que ha señalado la CEPAL dentro de sus previsiones de crecimiento de la región. Bueno, en el caso de México, obtiene una previsión de un 3.8% de crecimiento del PIB en México, una tasa que, aún siendo positiva, por supuesto, no compensa el desplome que tuvo el año pasado la economía, que, como dije yo anteriormente, superó el 8.5%. También hay que decirlo, no solo la CEPAL tiene esta expectativa favorable para México, sino también el Fondo Monetario Internacional ha proyectado un crecimiento para el país de 4.3% en el 2021. Otro tema también importante que debo resaltar aquí, que es la confianza hacia México, y es que en primer trimestre del 2021 se registró un ingreso de inversión extranjera directa de más del 14.8% con relación al año anterior, lo cual es muy significativo, ya que se captaron más de casi 12,000 millones de dólares de inversión extranjera directa, solamente, repito, durante el primer trimestre del 2021. Bueno, ahora pasemos a algo más concreto y más de interés bilateral con Brasil. Bueno, ya Mauricio lo mencionó, tanto Brasil como México siguen comprometidos con la apertura comercial, con el libre mercado. México, aquí está un panorama. México cuenta con una red actualmente de 14 tratados de libre comercio, pero que incluyen 50 países. Es decir, son 14 tratados, pero abarca a 50 países. Tenemos también, además, 29 acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones, entre ellos uno con Brasil, 9 acuerdos de alcance parcial, como lo mencionó Mauricio, también es el caso de Brasil. Y más recientemente, el último acuerdo que México suscribió fue con el Reino Unido, una vez que el Reino Unido se separó de la Unión Europea. México firmó un acuerdo de continuidad comercial en diciembre del 2020, y además México participa activamente en organismos y foros multilaterales y regionales como la OMC, el mecanismo, la PEC, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, la OCDE, la LADI, etc. ¿Y cómo está? Y creo que aquí es muy importante resaltar lo que decía Mauricio, la importancia de la diversificación de los mercados. En efecto, México tiene un comercio de más de 800,000 millones de dólares anuales. Estos son cifras 2019 o 2020. Bueno, 2020 las actualizó aquí Marcos, me aclara, y eso, pues evidentemente, el 63% del comercio, casi 64% de nuestro comercio total, pues está concentrado en América del Norte, Estados Unidos y Canadá, por muchísimas razones, ¿no? Ya algunas las explicó Mauricio muy bien, no voy a retomar eso. La vecindad geográfica de México con la potencia número 1 del mundo, que son los Estados Unidos, nuestra vecindad geográfica, el compartir más de 3.500 kilómetros de frontera, lo que significa en términos de facilidades y de la conectividad terrestre, aérea, en fin, que tenemos con los Estados Unidos, pero también con Canadá. Bueno, eso ha hecho que históricamente nuestro comercio se centre en gran medida en América del Norte. Sin embargo, México desde hace varios años ha venido procurando diversificar sus mercados. Y aquí podemos ver, por ejemplo, el comercio de México con la Unión Europea, pues es significativo. No es tan importante como América del Norte, pero sí es significativo, y ya inclusive estamos también nosotros, es decir, tuvimos un primer acuerdo con la Unión Europea y ahora logramos ya un acuerdo de segunda generación que está ya en el proceso, esperamos, de suscripción en fecha muy cercana. Luego vemos América Latina y el Caribe, donde el comercio de México
asciende alrededor de poco menos de 30,000 millones de dólares. Es apenas el 3.5% de nuestro comercio total. Brasil representa, como ya también se dijo, apenas el 2% de este comercio, pero donde creemos que hay una expectativa enorme de crecimiento. Y por supuesto, bueno, con países de América Latina y el Caribe en los últimos años, México ha firmado una serie de acuerdos bilaterales, acuerdos también de libre comercio, y estamos asociados dentro de la Alianza del Pacífico, que ha mostrado una gran dinámica, que ha crecido el comercio intrarregional entre nuestros 4 países de manera muy importante, por supuesto insuficiente, pero estamos decididos a que el comercio intrarregional siga creciendo de manera sustancial. Y finalmente, y tomando en cuenta que se nos pidió que también habláramos del caso de China, bueno, aquí les muestro el caso específico de China, que es muy importante para México, a diferencia de Brasil. Bueno, y aquí está una tabla general, como verán, los principales socios comerciales de México, por supuesto, figura número 1 Estados Unidos, China es el número 2, Alemania es hoy en día el número 3, Canadá 4, y Brasil es nuestro 9º socio comercial. Lamentablemente aquí cayó 2 lugares Brasil en la tabla de nuestros 10 principales socios comerciales. Sin embargo, si vemos del lado de Brasil, verán que China, y ustedes mejor que nadie lo saben, China es su principal socio comercial, Estados Unidos es el segundo, y México aparece aquí como el 7º socio comercial de Brasil. Aquí muy importante, creemos que, bueno, Brasil, digamos, ha diversificado mucho mejor su comercio, ¿verdad? Y se ve claramente en estas gráficas, pero bueno, esa es parte de lo que se ha propuesto México también, de lograr una mayor diversificación de su comercio y buscar, por supuesto, equilibrar mucho más nuestros socios comerciales. Aquí vienen una serie de láminas ya muy particulares, muy específicas, que tienen que ver con el comercio bilateral con Estados Unidos, que ocupa el lugar número 1 de nuestro comercio total. Nosotros les exportamos, ojo, dato importante, México le exporta más a los Estados Unidos de lo que le importamos. Esto es muy importante porque, bueno, tenemos una balanza comercial superavitaria con los Estados Unidos gracias a la capacidad exportadora de México. En la siguiente lámina aquí está la distribución de cómo están las exportaciones, qué es lo que estamos exportando a los Estados Unidos, que nuevamente vemos aquí los productos manufacturados, automóviles, máquinas para el procesamiento de datos, etcétera. ¿Qué les importamos de los Estados Unidos? También ahí está la gráfica. La siguiente, podemos ver en el caso de Canadá, que es el socio en lo que era el NAFTA y hoy el Telecan o el TEMEC, que ahora es nuestro 4º socio comercial. También aquí las exportaciones de México son mayores que nuestras importaciones de Canadá. También somos un socio comercial muy importante para los canadienses. Y también aquí vemos cómo está la distribución de los productos que exportamos a Canadá, que también son productos manufacturados en su mayoría, y los productos que estamos importando de Canadá. En la siguiente lámina vemos el caso específico de China, que es ya nuestro 2º socio comercial, en donde, por supuesto, creo que aquí las cifras, Marco, nosotros importamos mucho más de China que lo que le exportamos actualmente, y estos son, aquí está la distribución de los productos que exportamos actualmente a China y los que le importamos a China. Siguiente, el caso específico de Brasil, aquí podemos ver, son datos de la Secretaría de Economía, y lo he comentado yo en otras ocasiones. Desafortunadamente, las cifras, las estadísticas que maneja Brasil y las estadísticas que maneja México no siempre son coincidentes, son diferentes metodologías, y ese es un trabajo que tenemos pendiente entre ambos países, de tratar de unificar criterios en cuanto a las metodologías, porque según los datos de Economía México, exportamos
esta cifra en 2019, importamos poco menos. Nuestro comercio en 2019 fueron 916 millones de dólares. Sin embargo, hay cifras que rebasaron los 1.000 millones de dólares anuales, pero claro, con el problema de la pandemia se vino abajo. Y luego vienen las láminas donde podemos ver qué es lo que exportamos a Brasil, qué es lo que importamos de Brasil, y donde creemos que hay muchas oportunidades en ambos sentidos, tanto para Brasil como para México hay enormes oportunidades. Finalmente, para concluir con el tema que se nos pedía, ¿cómo está nuestra relación con China? Aclaro que México no tiene un acuerdo de libre comercio con China, y difícilmente creo que lo vamos a lograr en los próximos años. Sin embargo, China es cada vez uno de los socios comerciales más importantes para México, el primero, por supuesto, entre los países de Asia-Pacífico. Es actualmente la segunda fuente de importaciones y el tercer destino de las exportaciones mexicanas. También México es relevante para China, ocupa el segundo lugar de importancia en las relaciones de ese país con América Latina. Sin duda aquí reconocemos que Brasil es el número uno para China, y está entre los 8 mercados más relevantes para sus exportaciones. Estamos buscando, sí, una asociación estratégica integral con esa gran nación asiática, ¿no? Se le ha dado un gran impulso al comercio bilateral, a las inversiones recíprocas, al turismo y a la cooperación tecnológica y científica. De acuerdo con recientes estadísticas, el comercio total entre México y China superó los 95,000 millones de dólares en 2019, con lo cual viene y digamos refrenda la tendencia creciente de los últimos años. Y el nuevo modelo de crecimiento de la economía china de circulación dual ofrece condiciones óptimas en estos momentos para impulsar una estrategia concertada de producción y promoción que lleve al aumento de las ventas mexicanas. Finalmente, y con esto termino, en el tema de las inversiones recíprocas, China es el tercer inversionista en México entre los países de la región Asia-Pacífico y ya se ubica entre los primeros 10 a nivel mundial. Hasta ahora, digamos, la inversión sigue siendo modesta, la inversión china en México sigue siendo modesta, pero para darse una idea, solo entre el 2013 y 2017 creció en más de 300% esa inversión, y aquí se mencionan algunas de las áreas o sectores donde está concentrada la inversión china. Finalmente, la inversión mexicana también ha ido creciendo en los últimos años, y hay varias empresas mexicanas que están, digamos, llegando al mercado chino con gran éxito. Pues esto es lo que yo quisiera, digamos, a dejar aquí mi intervención y entrar a la sesión de preguntas y respuestas. Y por supuesto me disculpo de haber rebasado el tiempo que me concedieron. Agradeço ao embaixador José Inácio Rojas. Passou muito tempo, praticamente entendeu o que precisávamos. Muito obrigado pela sua brilhante explanação. Por gentileza, agora o senhor Ingo Ploger para os seus comentários em 5 minutos, para que posteriormente possamos abrir as discussões às autoridades e senhores e senhoras presentes. Inclusive, já temos algumas perguntas a serem endereçadas também. Por favor, senhor Ingo, com a palavra. Muito obrigado, Maurício, por me conceder a palavra. Cara Alida, embaixador Maurício, embaixador Penha, quero fazer uma avaliação muito rápida das 3 apresentações. O embaixador Maurício colocou um pouco a parte da bipolaridade que nós estávamos e a situação atual de que nós estamos abrindo mais os leques para outras polaridades e de que talvez tenhamos um risco de ficarmos nesta tentação arriscada, como ele comentou, de ficarmos no modelo antigo de pensar a questão
entre China, entre os Estados Unidos e entre a União Europeia, que, quem sabe, nós precisaríamos buscar um novo horizonte de pensar. E, principalmente, colocou ainda de que o grande desafio em relação ao México seria aumentar o nosso volume comercial de 12%, que foi firmado em 2002, para uma outra dimensão, para alguma coisa que fosse bem mais auspiciosa. Já o embaixador José Inácio comentou de que a questão da pandemia afetou a nossa região, o México especialmente, trazendo o PIB muito para baixo, aumentando fortemente a questão da pobreza, pela CEPAL até de 1/3 somente da população já está sendo afetada por isso, mas também alguns indicadores, como é o caso das moedas, não só do peso, mas também em relação ao nosso continente, a inflação, a dívida pública, enfim. E o interessante são as perspectivas que ele mostrou para este ano, que são de crescimento do PIB por volta de 3,8%, dos investimentos estrangeiros domésticos no primeiro trimestre de quase 12 mil milhões, são bilhões de dólares, e a forte conexão que o México tem com o Tequilã, mas também em relação à China, e o esforço que o México está fazendo agora também com a União Europeia e com outros países para sair um pouco dessa circunstância. Posto isso, meus comentários são os seguintes. Em primeiro lugar, nós estamos saindo da pandemia de uma maneira diferente do que entramos. Vamos sair menos globalizados, vamos sair mais digitalizados, vamos sair mais pobres e vamos sair mais ricos. Pobreza e riqueza estão abrindo o seu espaço. Mais digitalizados nos dá uma grande oportunidade de reolharmos a questão dos comércios internacionais. Mário Munaini e eu tivemos por muitos anos juntos em várias frentes de negociações com a União Europeia e com outros países, e 9.200 NCMs para serem negociados têm um mindset de posições de indústria e agricultura. Quando a gente olha o NCM de serviços, aí temos a sigla 00 e nada atrás. E hoje, os nossos dois países e o mundo têm mais de 50% do seu PIB em serviços. E não temos dúvida, com a maior globalização, ou a menor globalização e a maior digitalização, vamos aumentar essa proporção em PIBs crescentes. E continuamos a negociar em NCMs. Então, quando olharmos para frente, certamente a questão saúde, educação, tecnologias de informação terão um fator mais forte entre nossos países. Eu costumo brincar, embaixador José Inácio, que o seno e o cosseno são iguais no México, como na Argentina, como no Brasil. Mas os nossos sistemas educacionais fazem de conta que são totalmente diferentes. Então, se começarmos a pensar que os nossos sistemas educacionais poderão, na América Latina, ter uma componente que poderá fortalecer a nossa educação através da digitalização, onde todas as nossas famílias hoje estão vendo dentro de casa o que isto representa para a frente, se nós vemos os nossos sistemas de saúde integrados nas mais diversas formas, o senhor mencionou que estarão construindo 140 hospitais, nós no Brasil, com o SUS, o índice de cooperação dentro dessa área é inimaginavelmente forte. Temos que romper alguns paradigmas de pensar. O mais interessante que nós estamos observando, no momento, é que nós não estamos tão preocupados com os nossos clientes no momento. Estamos muito preocupados com as cadeias produtivas globais que estão disruptivas.
Nos faltam matérias-primas, nos faltam chips, nos faltam componentes. Está todo mundo olhando para o lado dos suprimentos, para essas cadeias produtivas, e olhando o que acontece. E aí entra o segmento que mencionei, que nós vamos ser menos globalizados, porque as empresas percebem que só a concentração de suprimentos na Coreia, na China, no Japão, ou na Alemanha, ou nos Estados Unidos, não vão ser suficientes para assegurar essa diversidade. Esta é a grande oportunidade da reindustrialização da América Latina. A reindustrialização partindo de novas indústrias, de novos modelos. Essa reindustrialização, certamente, ela terá uma fortíssima componente de sustentabilidade. A Europa está, no momento, numa jornada incrível de garantir suas cadeias produtivas sustentáveis, porque ela não consegue alcançar os seus objetivos 2030, 2050, sem incorporar a sustentabilidade de suas cadeias produtivas. E ela busca, na América Latina, a sua primeira parceria, porque somos democratas, temos sociedades abertas e temos participações da sociedade muito ativas com uma livre imprensa. Isso é tudo que eles querem em relação à sustentabilidade. Não vão achar isso na África, não vão achar isso nem na China e nem em outros lugares. E, portanto, o grande embate das novas indústrias será nessa parte da sustentabilidade, sim. A segunda parte serão as médias e pequenas empresas. Tanto o México, quanto o Brasil, quanto a América Latina, 90% ou 85% dos seus empregos são formados por pequenas e médias empresas. Qual é o nível de cooperação que nós temos nos sistemas de pequenas e médias empresas? E ambos os países têm esses sistemas, ou por cooperativas, ou por instituições, como o SEBRAE, o CAD, outros, que estão trabalhando nesta área. E aí podemos pensar em conjunto em novos sistemas de financiamento, em novas formas de cooperação, de tecnologias entre essas empresas, porque essas empresas são grandes portadoras tecnológicas. É uma maneira diferente de pensar na cooperação, porque enquanto ficamos nos NCMs, vamos olhar de que o etanol é o etanol e o motor a diesel é o motor a diesel, e não vamos avançar em muito. Temos que repensar essa cooperação dentro de uma perspectiva, senhor embaixador, o senhor finalizou, que existe uma associação estratégica, uma associação estratégica integrada com a China. E eu me pergunto, por que a gente não tem uma associação estratégica integrada à América Latina? Isso só é possível se o Brasil e o Chile tiverem um mínimo de concordância nisso. O Brasil, com a sua potencialidade, uma influência forte na América do Sul, o México com uma influência forte na América Central, o Caribe. Se nós nos juntarmos para um trabalho conjugado de integração de uma América sem fronteiras, nós estaríamos trabalhando dentro de um futuro que, sim, estaríamos fazendo muito mais para o desenvolvimento do nosso povo. E o que a gente sempre precisa pensar... Tudo bem, Michele? Como é que vai? Que sempre precisamos pensar que nós, durante os últimos 20 anos, tivemos uma desindustrialização precipitada, sem um aumento de renda per capita, o que ocorreu com os países em desenvolvidos. Eu acho que alguém está com o microfone aberto. Então, a nossa opção nessa próxima década é nós abrirmos muito mais as nossas economias nesse novo tipo de cooperação. Desculpe ter extrapolado, Maurício, Marcelo, no meu tempo. Imagina, senhor Ingo, meus parabéns aí pela sua explanação. Temos aqui duas perguntas que eu gostaria de fazer aos senhores embaixadores. Do Renato Fiore, uma delas, que é o seguinte: ele não endereça especificamente a algum dos senhores, então, por gentileza, quem quiser
responder, fique à vontade. Com os bloqueios que estão sendo gerados aos produtos chineses, dumping, investimentos e estímulos na economia americana, puxando a demanda, somada à escassez de matéria-prima, exemplo aço, os governos do Brasil e México podem melhorar suas relações para que, via as suas indústrias locais de médio e grande porte, sendo estimuladas em parceirizações, contribuam no crescimento das relações de negócio. Ele pergunta também se existe algum checklist para que a empresa possa ingressar no México, inicialmente abrindo escritório comercial. Renato, a gente da Bramex consegue ajudar você, ok? Então, por gentileza, entre em contato conosco. E, por fim, já emendo aqui também, por gentileza, especificamente ao embaixador José Pina, como os Estados Unidos estão se posicionando em relação às conversas entre México e China, neste avanço de parceria estratégica? Pergunta do Maurício Niel. Por gentileza, quem gostaria de começar a responder? Maurício, por favor. Você está mudo, senhor Maurício. Bom, sobre a pergunta inicial da integração entre as empresas dos dois países, bom, como eu comentei aqui, eu acho que do ponto de vista de investimentos a gente tem uma estrutura jurídica muito adequada. Nós conseguimos implementar esse ano o comitê que regula justamente o acordo de promoção e proteção de investimentos. Com isso, os empresários podem levar diretamente aos governos e ao comitê que regula o acordo eventuais questões relativas a investimentos realizados. Com relação a investimentos prospectivos, naturalmente, as duas embaixadas, os dois, e no caso também dos consulados mexicanos no Brasil, as estruturas das chancelarias estão prontas a prestar informações e todo o apoio necessário aos empresários que estejam interessados em investir reciprocamente, né, no Brasil e no México. O que eu posso dizer é que o caminho está aberto e, mais do que isso, os resultados do caminho trilhado são extraordinários. Como eu mencionei aqui, o estoque de investimentos brasileiros no México ronda os 30 bilhões de dólares, e o estoque de investimentos mexicanos no Brasil também em torno de 30 bilhões de dólares. A gente tinha, inclusive no caso do México, a gente tinha a piadinha que um dos meus antecessores fazia, que o investimento mexicano é tão diversificado no Brasil que ele podia quase que ter um cotidiano no Brasil, eu diria, associado a empresas mexicanas, porque ele acordava com o despertador do telefone que era da Claro. Ele ia tomar um suco também mexicano, comia o pão Bimbo, ligava a televisão na NET, também, que era e com o Embratel, que também de grupo mexicano. Ia ao cinema de tarde, ia a Cinépolis, né? Também as grandes cadeias mexicanas que existem no Brasil. Então, nós temos, já do ponto de vista de investimentos, isso é muito importante dizer, as duas maiores economias da América Latina são, eu diria, bem integradas. E com o arcabouço jurídico adequado, ou seja, o caminho que o empresário brasileiro interessado em investir no México, o empresário mexicano interessado em investir no Brasil, queira trilhar, já é um caminho bem percorrido e o roteiro está pronto, inclusive e terá sempre o apoio, no caso aqui do investimento brasileiro no México, do nosso setor comercial da Embaixada, que tem entre as suas atribuições principais, justamente apoiar o investidor brasileiro que quer investir no México. Então, nesse aspecto dos investimentos, eu não vejo obstáculos atualmente. Agora, eu acho que sim, investimento está ligado a comércio. Se não há uma abertura comercial recíproca por meio, e aí, doutor Ingo, eu sei que é muito importante o setor de serviços, mas quando eu digo um acordo abrangente e ambicioso do Brasil com o México, naturalmente com o seu capítulo de serviços, que é absolutamente central.
Nós temos, na renegociação do ACE 53, a negociação não só de acesso a mercados, na lista, NCM e tudo mais, e a difícil compatibilização da lista brasileira com a lista mexicana, porque a lista Mercosul com a lista mexicana não é simples, né? Mas, além disso, nós temos a negociação de nove capítulos temáticos, que vão desde serviços, propriedade intelectual, defesa comercial, ou seja, todos os temas estão englobados. A questão é, nós precisamos chegar, de fato, a um acordo ambicioso que, na verdade, tocará em todos esses temas. Porque quando eu digo um acordo ambicioso entre o Brasil e o México, nós não estamos falando só de indústria e agricultura, estamos falando de um acordo de integração entre as duas economias, que também, naturalmente, contemplaria o setor de serviços. Então, essa é a minha breve resposta. Obrigado. Obrigado, Maurício. Senhor José Inácio Pina, por gentileza. Gracias, gracias. Bueno, pues podríamos pasarnos toda la tarde aquí conversando sobre estos temas, pero yo quisiera hacer 3 comentarios muy rápidos. Bueno, primero, este entendimiento entre Brasil y México realmente nos ha costado trabajo. Hay que ser francos, hay que ser sinceros y, bueno, yo lo que puedo, siendo un latinoamericanista por excelencia, yo les puedo asegurar que México siempre ha buscado acercarse a América Latina y el Caribe en todos los ámbitos y no es la excepción en el tema comercial. Miren, el primer gran acuerdo de libre comercio que México suscribió fue en efecto con América del Norte en 1994 por todo esto que mencionaba yo hace un momento, pero también debo decirles que hemos hecho esfuerzos por acercarnos a la región. Suscribimos un acuerdo con Colombia de libre comercio en el 95, con Chile en el 99, que ya estamos en un acuerdo, por cierto, de nueva generación. Chile es un caso realmente importante de destacar porque bueno, es un país que ha estado abierto históricamente al mundo y abierto al libre comercio, etcétera, y con ese país tenemos un acuerdo muy importante. Con Perú en el 2012, y de ahí que decidimos formar esta Alianza del Pacífico para ampliar el comercio, los negocios, las inversiones, los intercambios. Y bueno, lamentablemente la pandemia nos ha detenido un poco, pero la Alianza del Pacífico hoy es un ejemplo de esta asociación estratégica que México también busca con América Latina y el Caribe. La Alianza del Pacífico se suscribió en 2016 y desde entonces hay avances muy concretos. También nos hemos querido acercar a Mercosur desde hace varios años y de hecho logramos romper, digamos, el esquema cerrado de Mercosur porque suscribimos un acuerdo de libre comercio con Uruguay en el 2004, cosa que bueno, generó algunos disgustos, generó algunos problemas, pero bueno, y hemos insistido entre el acercamiento de la Alianza del Pacífico con Mercosur. De hecho, hubo una reunión cumbre en 2018 en Puerto Vallarta, donde establecimos un calendario para acercarnos, para profundizar esta relación. Desafortunadamente, por distintas circunstancias de uno y otro lado, no hemos avanzado. Y hay que decirlo, la distancia geográfica, el idioma a veces han influido. Claro, estas cosas ya hoy en el siglo XXI ya son fácilmente superadas. Sin embargo, hace algunos años esto no era fácil y ustedes como empresarios lo saben. Porque gran culpa de que no hayamos logrado un mayor entendimiento está, si me permiten decirlo, en los propios empresarios de uno y otro país. Los gobiernos no hacen los negocios. Los gobiernos facilitamos los negocios, pero quienes hacen los negocios son los empresarios y son los que determinan las pautas a seguir. Evidentemente aquí, insisto, hemos insistido en otras épocas, bueno, cuando en México había mayor interés de lograr un acuerdo de libre comercio con Brasil, acá no estaban dadas las condiciones. Cuando hoy en Brasil sí están, digamos, interesados en un acuerdo de libre comercio con México, en México hay sectores, y los conoce muy bien Mauricio, hay algunos sectores muy conservadores que dicen, a ver, espérense, ya tenemos demasiados acuerdos, con 50 países, por favor, ya no más acuerdos, y menos con un país que tiene una capacidad reconocida en el sector agropecuario enorme,
entonces donde nuestro sector agropecuario, agroindustrial, pues se siente digamos, con preocupación, ¿sí? Entonces, no es fácil lograr esto, no solo está en manos de los gobiernos, también aquí nos tienen que ayudar los sectores privados, y por eso hace un par de años se creó también el Consejo Empresarial Brasil-México, integrado por un grupo representativo de empresas brasileñas y otras de mexicanos. Desafortunadamente, solo se ha reunido una vez el Consejo Empresarial. Allá estuvo Mauricio, que se instaló el Consejo Empresarial en la Ciudad de México 2019, y desde entonces no se ha reunido, ni siquiera de manera virtual. Y bueno, afortunadamente, desde que yo estoy aquí en Brasil, pues hemos tenido oportunidad de estos webinars con ustedes, con la Cámara de Comercio México-Brasil, que tiene su sede en Sao Paulo, con la Cámara de Comercio México-Brasil, que tiene su sede en la Ciudad de México. Bueno, estamos tratando de acercarnos, de que haya un mayor entendimiento entre los diferentes sectores. Y con relación al tema y eso un poco responde por qué estamos buscando una asociación estratégica con China y no con América Latina. Creí dar respuesta con esto. Ahora, en relación con la preocupación de si Estados Unidos no ve con preocupación nuestra cercanía, nuestro mayor comercio, nuestra mayor integración con China. Bueno, China es una realidad. Hoy nadie discute que China es una gran potencia económica, política, militar, en todos los sentidos, y China pues tiene muchos recursos, y gracias a esos recursos se ha acercado no solamente a México, sino a muchos otros países, y por supuesto está buscando hacer negocios con la mayoría de nuestros países. No por eso China es el primer socio comercial de Brasil, en nuestro caso es el segundo socio comercial. Pero, en fin, yo tengo de verdad el compromiso, tengo de mi gobierno, de mi Cancillería, de seguir realizando todo aquello que sea factible para acercarnos y para lograr lo que estamos buscando, si bien no un acuerdo de libre comercio, sí un acuerdo más profundo, más amplio, que incluya mucho más preferencias arancelarias que las que hoy tenemos. Se han logrado algunos pequeños pasos, pero bueno, tenemos que seguir trabajando mucho en esto. Ahí sí hay una responsabilidad de la Embajada de México en Brasil y de la Embajada de Brasil en México en seguir acercándonos, de seguir logrando estos entendimientos y sobre todo convencer a nuestras autoridades de que a ambos países, a ambos gobiernos nos conviene un acuerdo mucho más profundo, mucho más cercano en beneficio de nuestras sociedades, ¿no? Por último, yo quisiera solamente, porque alguien preguntaba sobre el tema electoral, el 6 de junio tendremos, no me voy a meter en consideraciones políticas, ¿verdad? No es pero sí quisiera destacar que el próximo 6 de junio habrá elecciones muy importantes en México. No son elecciones presidenciales, pero sí son lo que se conoce como elecciones de medio término. Estamos hablando de las elecciones más grandes de la historia reciente de México, en donde podrá participar más de 90 millones de ciudadanos que podrán ejercer el derecho al voto para designar a más de 21,000 cargos de elección popular. Entre ellos, obviamente, 15 gobernaturas, 15 gobiernos estatales, ¿no? En diferentes partes del país, muy importantes algunos de ellos, o todos son importantes, son gobernaturas estatales. También se renovarán los 500 diputados del Congreso y probablemente se defina también si el partido en el gobierno mantendrá la mayoría calificada o la mayoría relativa. Esto es un punto importante, ¿no? En este momento, y a pesar de que hay encuestas, no se sabe con detalle cómo va a quedar, cómo van a ser los resultados de las elecciones, pero sin duda va a ser un proceso electoral muy competido, muy competido, que por cierto será observado por varias organizaciones internacionales, la OEA, la Unión Interamericana de Organismos Electorales, la COPAL, en fin, observadores electorales nacionales e internacionales. En fin, va a ser un proceso electoral muy interesante,
pero creemos que el país hoy tiene instituciones sólidas y que esto no hará cambiar el rumbo ni pondrá, digamos, generará inestabilidad al país. Eso confiamos todos los que servimos a México en el exterior, ¿no? Ese era el comentario que yo quería hacer a propósito de las elecciones. Ok, agradeço, embaixador José Inácio. Devido ao adiantado da hora, que extrapolamos aí, vamos partir, por gentileza, para as considerações finais. Por gentileza, 2 minutinhos só, embaixadores, para cada um, por gentileza. O senhor Maurício, primeiramente, por favor, suas considerações finais. Obrigado, Marcelo. Não, só para agradecer, foi uma grande satisfação participar desse debate. O meu amigo José Inácio Pinha tocou num elemento absolutamente central. É a nossa visão, sim, que o setor privado tem que se envolver mais, eu diria, nos elementos de aproximação entre Brasil e México, né? Nós criamos o Conselho Empresarial em 2019. Seria importante que os empresários participassem, porque esse é um canal importante justamente para que os governos percebam ainda de forma melhor o interesse dos empresários numa relação profunda entre os dois países. Então, eu termino aqui e faço essa breve despedida com a referência a esse comentário importante do José Inácio, que também acho que é absolutamente central. Os empresários podem e devem participar mais dos debates sobre os rumos das relações entre Brasil e México. Porque, desafortunadamente, isso é uma tendência universal, sempre são os setores defensivos, né? A concentração do interesse defensivo, que muitas vezes é contrária, o interesse é contrário a que haja uma integração maior entre os dois países, que falam de maneira mais enfática e categórica, que batem na porta dos ministérios, geralmente da Economia, né? No antigo nosso MIDIC, ou aqui na Secretaria de Economia, para dizer, não queremos necessariamente abertura, porque temos certa vulnerabilidade. É natural isso. Cada empresário defende eu diria, o seu setor, os empregos que gera e, naturalmente, a sua empresa. Isso é absolutamente natural. Mas nós precisamos também de empresários vocais a favor de uma integração maior. E isso, no caso das relações Brasil e México, eu acho que seria absolutamente crucial. Eu digo porque tenho feito também aqui um trabalho, não só de contato com o governo mexicano a respeito de um possível acordo ambicioso entre Brasil e México, mas também com empresários e setores empresariais específicos. E tenho ouvido de muitos deles o interesse em que Brasil e México se integrem mais. E o que eu digo a eles é o seguinte: olha, para que o Brasil e o México se integrem mais, é preciso também a voz dos senhores seja ouvida pelos governos, e não só a voz dos setores que têm sensibilidades, isso é absolutamente natural, né, e que tem que ser levado em conta em toda a negociação, mas para que os governos não tenham a impressão de que somente os setores defensivos, sensíveis, estão interessados em tratar dos temas bilaterais. Geralmente tratam de uma maneira correspondente, ou seja, defensiva e sensível. Então, essa é a minha mensagem final da importância da participação dos empresários. Daí meu agradecimento à Lida mais uma vez, né, por eu diria, sua militância empresarial e política também, no bom sentido, diplomática. Também ao João Carlos Basílio, ao doutor Ingo, que eu conheço de longas negociações, desde a época das comissões mistas Brasil-Alemanha, nos anos 90. Nós participávamos com o embaixador Rego Barros, Ingo estava lá, Mário Mugnanini, que também aqui vejo sempre das negociações, ou seja, uma grande honra estar com os senhores, e agradeço mais uma vez o convite. Obrigado. Obrigado, embaixador Maurício. Por gentileza, embaixador José Inácio, em 2 minutinhos, por favor. Sí, muy breve. Bueno, básicamente para agradecer nuevamente este cordial convite. Por supuesto, suscribo al 100% las palabras de mi colega y amigo Mauricio, totalmente de acuerdo. Solo 2 comentarios más. Estamos trabajando para para que este año tenga lugar la comisión binacional entre Brasil y México, que esperaríamos realizar, digamos, hacia el mes de agosto. Esperamos que pueda ser una reunión presencial y si no virtual,
en donde la idea es revisar el estado que guarda las relaciones en todos los ámbitos: político, económico, comercial, de cooperación educativa y cultural, cooperación técnica y científica. Esperamos que la nacional se concrete en una reunión de cancilleres, habrá reuniones niveles técnicos, pero confiamos en que este mecanismo pueda ayudar en seguir. Y por último, decirles que el gobierno de Brasil, me complace decirlo, ha sido invitado gobierno a dos eventos muy que van a tener lugar en México. Uno es la celebración del bicentenario de la independencia de México, donde esperamos una participación oficial de Brasil. Por ahí hay buenas noticias. Espero que Brasil nos acompañe en los festejos del Bicentenario de México en septiembre. Y también México ha invitado a Brasil a la cumbre de jefes de Estado y Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe que México encabeza, y que hoy dimos una muy buena noticia para la región, y es que se van a empezar a distribuir las vacunas que Argentina y México finalmente lograron concretar una alianza para producir vacunas gracias al apoyo de la Fundación Slim y de la Universidad de Oxford. Esta semana comenzamos con 1.600.000 vacunas que se van a empezar a distribuir, pero la idea es que luego estas vacunas sean también destinadas a todos aquellos países de América Latina y el Caribe que hubiesen firmado contratos con AstraZeneca. Esperamos que esto sea una buena noticia para todos nuestros países, y es parte de la cooperación que México está buscando con todos y cada uno de los países de la región. Muchas gracias, muy buenas tardes. Agradeço, embaixador José Inácio Pina. Por gentileza, senhora Lida, suas considerações finais? Obrigada, Marcelo. Primeiro, eu queria dizer que nós tivemos um dos debates mais estimulantes e mais interessantes desses últimos meses. E eu gostaria de agradecer ao embaixador Maurício Carvalho Lira, ao embaixador José Pinhar Rojas, ao Ingo, a forma como ele colocou também um pensamento que nos move no setor empresarial, com uma visão política, econômica e social também estruturada dentro dessa realidade atual. E não poderia deixar de fazer um wrap-up, pelo menos, de tudo que ouvimos hoje aqui de importância. Se bem que as forças políticas, elas têm um peso bastante grande nas relações, e nós estamos vendo agora que, talvez, com um Senado mexicano um pouco reestruturado e com o nosso Senado brasileiro, ambos pensando, pelo que nós pudemos ouvir dessas forças políticas, né, no interesse em retomar as conversas bilaterais. E aí vamos entender melhor qual a prioridade realmente que o Brasil e o México vão ter dentro desse cenário que tratamos aqui, junto aos Estados Unidos, a China e a União Europeia. Se bem que essa relação política é fundamental, o setor privado tem realmente um peso, e essa convocação que nos foi feita pelos ambos os embaixadores, ela é muito importante, e é o nosso papel. É o papel das câmaras, das entidades, como também é o do CEAL, né, de colocar essa voz dentro dos principais quesitos, dentro dos principais anseios que o setor empresarial tem. Os nossos fóruns, nesse momento, são essa convenção binacional, que volta a se reunir depois de 2 anos, praticamente meio, né? E o Sebramex, que tem a regia da CNI e do CONSE pelo lado mexicano. E nós temos uma agenda para o México que foi desenhada inicialmente, que precisa ser muito ampliada.
É fundamental olharmos hoje, nós estávamos conversando isso outro dia e discutindo com o João e outros empresários também, né, avaliar a questão da propriedade intelectual, a proteção da propriedade intelectual, avaliar a questão da bitributação entre os dois países, avaliar a ampliação bem mais estruturada do ACE 53, se não um acordo de livre comércio, que eu acho que é a nossa meta final, né, dentro dos vários setores. Mas também lembrar que o México, através da iniciativa privada, o objetivo justamente de trabalhar melhor as relações e a integração entre setores. É uma iniciativa do setor privado junto com a Camebra, com a Câmara Brasileira no México. Do nosso lado, o CEAL também está compromissado, posso dizer isso também em nome do Ingo e dos meus companheiros de conselho, em desenvolver um projeto de integração efetivo na região, em que tenham programas sistêmicos para o entendimento das oportunidades que existem entre os países da América Latina. Mas, em forma especial, eu queria destacar, senhores, que alguns setores já identificados pelo setor privado, independentemente do que ocorra no setor governamental, já estão trabalhando esses setores para tirar barreiras que foram citadas aqui historicamente. O primeiro deles é o agronegócio, ou setor agropecuário, como se intitula mais no México, e esse seria o primeiro evento da Bramex de peso neste ano, provavelmente pensado para a segunda quinzena de julho, após as eleições, até para ter maior clareza nesse cenário. Este evento seria, em princípio, ainda virtual, devido à situação do Covid, a se realizar no México, naturalmente com a participação de organismos e de entidades como a Embrapa, como a OCB e outros mais. O segundo será relacionado ao setor do turismo, que nós vemos também um grande potencial e importância entre os dois países, e nós teremos aí um apoio importante da Aeroméxico, que também é associada à Bramex, e da Diana Pomar, que é uma pessoa que tem agências nos dois países, e vamos estar estruturando programas de interesse binacional. Finalmente, queria dizer o seguinte: das falas do embaixador Maurício, das falas do Ingo e do embaixador José Pinha Roja, sempre, né, um importante colaborador em todos os nossos eventos. A bipolaridade, a China, Estados Unidos, que estão retomando o seu crescimento econômico, são uma grande oportunidade sobre uma outra ótica para a relação Brasil-México. E a importância e a virtude da diversificação para um maior equilíbrio nas trocas de valor, que foi bem levantado pelo embaixador Maurício Lino. O elo faltante, eu gostei muito, Maurício, dessa sua expressão. O elo faltante na América Latina é a relação Brasil-México, é um acordo com o Brasil-México. Se o México tem muitos acordos com tantos países, o Brasil dentro do Mercosul e com o Peru no bilateral, mas é fundamental, essencial que esse elo ele seja criado de uma forma mais intensificada entre Brasil e México, com acordos mais amplos e integrais. E se os investimentos têm maior peso do que o comércio, isso nos faz pensar que a estruturação de um acordo deveria multiplicar essas relações comerciais entre os países, para fazer coincidir os pêndulos, Maurício.
numa outra expressão que você bem usou, né? E como o Ingo colocou muito bem, né, isso também permite uma reindustrialização da América Latina. Nós estamos neste momento. E o papel das cadeias de valor dentro dessa reindustrialização passam a ter um outro peso, uma outra dimensão na realidade dos custos e principalmente dos preços das commodities, como foi bem citado aqui. Estamos todos de acordo, pelo que podemos concluir desse nosso acordo. E nós estaremos, como Bramex, trabalhando intensamente em parceria com as entidades com as quais nós temos firmado os MOUs, os protocolos de colaboração, como é o caso do CEAL, como é o caso da BIMAC, como é o caso da Câmara Mexicana. E, para finalizar, o embaixador José Inácio Pinha comentou dos 200 anos da independência do México, mas também o seu ingresso no Conselho de Seguridade este ano, né? E o Brasil, em 2022, também vai celebrar os seus 200 anos da independência e também o seu ingresso no Conselho de Seguridade. Que isso seja um bom augúrio para esse projeto de aprofundamento de integração entre os dois países, com os quais estamos amplamente comprometidos. Só posso agradecer as vozes, né, de hoje e passar para o João, né, para dar também suas considerações importantes finais e pelo papel que ele tem tido nessas negociações das reformas que estão ocorrendo no país. Obrigado, Alida. Eu não vou ser repetitivo. Você foi bastante detalhista nas diversas questões que abrangem as nossas relações entre Brasil e México. Quero agradecer imensamente aos embaixadores Maurício Carvalho Lírio, José Inácio Pina, ao nosso colaborador e comentarista Ingo Pogler, pelo as excelentes contribuições feitas nessa live. Espero encontrá-los o mais breve possível em uma nova reunião da Bramex e que nós possamos, sem dúvida nenhuma, promover essa aproximação entre os nossos países através das empresas que representamos com muita honra e muita dignidade. Uma boa tarde, uma boa noite para todos vocês e muito obrigado pela presença de todos. Obrigado, João. Obrigado, Alida. Sr. Ingo Pogler, o senhor gostaria de tecer comentários finais em 2 minutos, já devido ao adiantado da hora, por gentileza? Só queria agradecer a Alida, ao João Basílio e a você, Marcelo, de ter reunido tantos amigos. Os amigos, o embaixador Maurício, que a gente conhece de longa data, e tantos outros que aqui eu não vou nominar todos, porque aí eu vou extrapolar os 2 minutos. Mas eu fiquei muito feliz de ter os amigos juntos. Muito obrigado por isso. Agradeço, Sr. Ingo Pogler. Recebemos outras perguntas que vamos fazer aos palestrantes e as que puderem ser respondidas em razão do tempo, enviaremos por e-mail as respostas. Agradecemos as honrosas presenças dos embaixadores, Sr. Ingo Pogler, e o prestígio e a participação que nos trouxe a nossa Bramex. Esperamos contar com a presença de todos em nossos próximos eventos, como a senhora Alida pôde comentar, segunda quinzena de julho, e aproveitamos a oportunidade para desejar uma ótima semana, muita saúde e paz a todos vocês. Tenham todos uma boa tarde. E que estejamos juntos muito em breve. Pronto. Se Deus quiser. Uma grande alegria ver. Muito obrigado. Obrigada. Saúde a todos. Se cuidem. Um abraço para todos. Abraço. Boa tarde a todos. Abraço. Ricardo, obrigada, viu? Obrigada, Marcelo, especialmente, viu?